No caso da adoção, é uma ofensa para muitas pessoas. Porque assim, ó, no mundo cristão, culturalmente falando, ninguém quer ser filho do diabo. Todo mundo quer ser filho de Deus. Todo mundo. No mundo cristão, culturalmente. Como eu falo do mundo cristão culturalmente? O Ocidente, a base do Ocidente, também do Oriente, é o cristianismo. Né? É o cristianismo. Agora, no ano 625 mais ou menos, nasce a religião islâmica, que é uma religião muito poderosa, que há muitos adeptos e está crescendo muito. Na Índia, uma parte da base da Índia é cristã. Existe outra base que não é cristã, né? Que não foi, o evangelho não chegou até lá. Mas falando aqui da América Latina, da Europa, do Ocidente, a base é o evangelho. A base das suas constituições é o evangelho. A base da ética, a ética cristã está por trás, como um morrão fumegante, diante da nossa sociedade. Mas uma coisa é você estar andando com Deus de perto, não por questão ética ou por questão de cultura, a cultura cristã. Então, quando nós vamos para a Sagrada Escritura, a Bíblia ela nos ocupa de nos ofender. Alguns se sentem ofendidos, outros se ofendem, mas ela se rende à Sagrada Escritura. No caso da adoção, é uma doutrina, é um dogma da igreja, é uma teologia que ofende muitas pessoas. Então todo mundo quer ser filho de Deus, mas a Bíblia não diz isso, nós vamos ver. O texto sagrado diz assim: adoção, na fé cristã, é um conceito muito rico e belo, que se relaciona com o relacionamento do crente com Deus, ou do cristão com Deus. É a ideia de que, através de Jesus Cristo, os crentes se tornam filhos e filhas de Deus, recebendo os mesmos direitos e privilégios que um filho biológico teria. Então, para começo de conversa, o João diz assim no seu evangelho: eu vim para os seus não me receberam. Jesus falando: mas todos quanto me receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então é preciso crer no nome de Jesus para tornar-se filho de Deus. Então, existem duas famílias aqui na Terra. E aqui eu não estou apontando que A, B ou C. Não, o fato é que existem duas famílias aqui na Terra. Uma família de Deus e uma família do diabo. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. A Bíblia faz questão de discernir para nós isso e trazer esse discernimento. Contudo, na origem, há uma necessidade de sermos adotados. Mas nem todos são adotados, porque nem todos acreditam na santa palavra de Deus. A necessidade de sermos adotados. Nós somos pecadores e, por natureza, separados de Deus. Não podemos simplesmente nos tornarmos filhos de Deus por nossas próprias ações. Então, há uma necessidade de sermos adotados, mas o meio de sermos adotados é através de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, há uma necessidade sim, mas nem todos têm essa necessidade, mas a necessidade não é suprida na vida de todos, porque é preciso crer, é preciso receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A obra redentora de Jesus. Jesus, através de sua morte na cruz, pagou o preço por nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Por isso, quando Jesus morre na cruz, ele diz uma palavra, né, que hoje essa palavra até é muito falada na própria língua grega, que as pessoas acham muito bonito, mas no nosso português é assim: Pai, está consumado, está pago, está quitado, eu concluir. E o véu do templo rasgou-se de cima para baixo. Jesus pagou, nos comprou com a sua morte, com o seu sangue, para Deus. Ele fez essa obra redentora, de redenção. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. E aí, amados, quando isso acontece, recebemos a graça de Deus. Deus, em sua infinita misericórdia, nos oferece a graça de nos tornarmos seus filhos, não por méritos próprios, mas por sua bondade e amor. A palavra misericórdia não dá aquilo que se merece. Deus não nos deu aquilo que nós merecemos. Isso é misericórdia. E nos oferece uma coisa,
chamado graça. Graça é favor não merecido. Então, a graça é um favor não merecido. Nós não merecíamos ter filho de Deus, nós não tínhamos condições de sermos filhos de Deus, não tínhamos habilidade de irmos a Deus de maneira alguma, mas Deus em Cristo fez esta obra unilateral. Unilateral. É a ação dele, iniciativa dele, a ação dele e conclusão dele por nossas vidas. Através dessa questão, nós recebemos uma nova identidade. Através da fé em Jesus, somos regenerados e recebemos uma nova identidade, tornando-nos filhos de Deus. Regenerado é o quê? Todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Estávamos desviados, mortos para Deus. Um morto não pode ouvir, um morto não pode beber água, um morto não sente cheiro, um morto não tem aptidão, um morto não tem querer, não tem identidade, ele é inerte. Era assim que nós estávamos diante de Deus. As pessoas pensam que quem discorda dessa tese, dessa teologia, não pensa assim. Mas nós que somos cristãos reformados, nós entendemos que, como Paulo falou, que nós estávamos mortos em delitos e pecados para Deus. Nós não estávamos mortos para a religião, nós não estávamos mortos para as crenças, nós não estávamos mortos para a família, nós não estávamos mortos para trabalhar. A morte é espiritual, a morte é para Deus. Nós não tínhamos a afeição de Deus. Por que não tínhamos a afeição de Deus? Porque nós estávamos mortos. Todos morreram em Adão. O que Adão fez nos causou morte instantânea. Morte instantânea. Alguém disse, Adão pecou, mas ele não morreu instantaneamente. Não, é verdade. Adão morreu instantaneamente. Espiritualmente, ele morreu instantaneamente. Tanto que ele, na hora que ele come do fruto, ele sente pavor de Deus, ele sente ojeriza de Deus, ele sente medo de Deus, e ele disse, perna para que te quero, se escondeu de Deus. Aquele que estava todos os dias com Deus, na viração do dia, que estava conversando com Deus, orando a Deus, conversando, na viração do dia, ele estava lá conversando com o Eterno. É interessante que a oração não está ligada à petição, mas está ligado à comunhão, amor, conversa, diálogo. Porque Adão não tinha um vizinho ruim, Adão não tinha doença, Adão não tinha desemprego, Adão não tinha... um monte de coisa que nós temos hoje. Não tinha guerra, estava no paraíso, mas a viração do dia estava lá, Adão conversando com o Eterno. No dia que ele pecou, a morte instantânea espiritual, ele, perna para que te quero, ele se escondeu com a sua esposa, a nossa mamãe Eva. Por quê? Porque a morte espiritual chegou a ele. Em Cristo, nós somos regenerados, somos resgatados, nós somos ressuscitados de antemão. A ressurreição que Paulo fala no capítulo 2 de Efésios, essa é a ressurreição espiritual. Porque para ressuscitar é preciso morrer. E nós morremos quando? Morremos em Adão. E ressuscitamos espiritualmente de antemão, ressuscitamos em Cristo, nosso Senhor. Por isso que Paulo diz que ele nos ressuscitou. Haverá sim a ressurreição afinal, sim, tudo bem? Mas essa ressurreição já aconteceu na hora que Deus nos regenera, na hora que Deus nos salva, na hora que somos transportados do reino das trevas para o Filho do seu amor. Nós somos regenerados, nós somos ressuscitados da morte adâmica. Por isso os cristãos têm vida em Cristo Jesus. Aí nós recebemos essa herança celestial. Como filhos de Deus, somos herdeiros da promessa de uma vida eterna e de todos os benefícios que vêm com esse relacionamento. Então nós temos um relacionamento de Deus como não um Deus distante, não um Deus lá no céu, lá bem longe, e aí nós não conseguimos nem ver, nem a nossa mente consegue enxergar onde está esse Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Ele está lá, mas Ele também é um Deus presente, é um Deus aqui e agora. Ele está conosco até a consumação dos séculos. É um Deus transcendente, mas é um Deus emanente, um Deus presente. E aí os textos sagrados que nos assegura o que nós estamos falando é Gálatas capítulo 4, versículo 5, que diz assim, olha, para que recebêssemos a adoção de filhos,
Romanos 8,15 diz: pois não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez no medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. João capítulo 1, 12, que é um texto muito conhecido, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que crê no seu nome. É necessário crer no nome de Cristo para nos tornarmos filhos de Deus. Efésios 1,5 diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. A adoção cristã é um ato da graça e amor por parte de Deus, que nos permite a desfrutar de um relacionamento íntimo com Ele, como filhos e filhas amados. É uma promessa de herança eterna e uma nova identidade com Cristo. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. A ideia, todo mundo é filho de Deus. Olha o dedinho dizendo que não. Filho do ponto de vista de criatura, sim. Porque todos nós somos criados por Deus. Mas espiritualmente, os filhos de Deus são aqueles que receberam Jesus como seu único e Senhor Salvador. Por aqueles que reconheceram que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus e que salvação somente nele. É aquele que diz assim: Senhor, para quem iremos, que somente o Senhor tens vida eterna. Então, amados internautas, filhos de Deus são aqueles que receberam Jesus. Então, não é a religião que nos permite ou que nos leva a sermos filhos de Deus, não é pertencer a uma tradição eclesiástica que nos faz e nos habilita a sermos filhos de Deus, não é pertencermos a uma macro-religião. Tudo isso tem sua importância aqui na Terra. Mas, espiritualmente falando, a única forma, o único meio de nos tornarmos filhos de Deus é entregando a nossa vida a Jesus Cristo. Olha, repare bem, nós que somos presbiterianos, que batizamos nossas crianças, então, as nossas crianças são batizadas, e então os pais têm a responsabilidade de educá-los no caminho do Senhor, orar com eles e por eles, e suplicar a graça de Deus que o Espírito Eterno possa fazer com que suas proles, suas crianças, nasçam de novo, tenham a experiência de nascer de novo. Nós presbiterianos entendemos que o crente que é batizado de criança não o faz ele filho de Deus, porque o batismo não salva e não nos permite sermos filhos, ou nos dá a viabilidade de sermos filhos. Aí elas são batizadas. Quando chegam à idade da razão, elas fazem suas confissões de fé. Então, para nós, presbiterianos, pais, há uma grande alegria no nosso coração quando os nossos filhos dizem assim: eu quero fazer minha profissão de fé. Eu quero seguir o seu Deus. Esse é o meu Deus. Essa é a maior alegria para nós cristãos presbiterianos. E digo que é alegria muito mais do que ouvir que os nossos filhos passaram na faculdade, na universidade de Harvard, da Unicamp, do Mackenzie, sei lá, alguma coisa tal. E tudo isso tem sua importância. Mas para nós, a importância maior é quando as nossas crianças, que nasceram no seio cristão e que foram batizadas, e que na idade da razão elas chegam à conclusão de que elas precisam fazer sua profissão de fé, porque de fato é isso que elas querem. Elas acreditam em Jesus como Senhor e Salvador. Isso é fantástico para nós. Infelizmente, há muitos que não reconhecem e não pedem sua profissão de fé na igreja presbiteriana. Isso é nacional. Isso é nacional. Tais pessoas que nasceram na igreja, foram batizados e nunca pediram a profissão de fé, infelizmente, elas só são presbiterianas. Porque a Bíblia diz que as obras não salvam, mas o ato da obra demonstra quem somos. A minha vida, a minha conduta, o meu modo de viver, a minha expressão de viver diz quem eu sou. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então o que eu quero dizer que filho de Deus não é o que nasceu na igreja presbiteriana, que nasceu na igreja católica, nasceu na igreja anglicana, que nasceu na igreja batista. Não, tudo isso tem a sua importância. Mas há uma importância muito grande quando há um reconhecimento
de dizer: eu sou pecador e preciso de Cristo e entrego a minha vida a Jesus, no poder do Espírito Santo de Deus. Está lá no livro de Romanos, quando Paulo diz, Paulo diz assim, Romanos capítulo 10, 9 e 10 diz assim: se o confessarmos com a nossa boca e crermos com o coração, somos salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então é necessário entregar a vida a Jesus como Senhor e como Salvador. Fazer o pacto com a boca, crer em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê vida, sabedoria, discernimento e que sejamos esses filhos adotados pelo Pai Celeste. Porque Filho único é Jesus. E através de Jesus nós somos adotados. Mas todas as pessoas? Não. Aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Até uma outra oportunidade. Se Deus quiser, amanhã estaremos mais uma vez transmitindo a palavra de Deus. Porque a melhor notícia é a palavra de Deus. Se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador, glória a Deus. Mas se você não confessou, confesse. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. E na terra não há quem eu deseje além de ti. Minha alma desfalece. Bênção, que música linda. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.